que essa atenção ela é urgente e ela é prioritária. E a conexão que eu faço também com o que o prefeito já trouxe é justamente isso. A gente chama a primeira infância a política mãe de todas as políticas públicas, porque ela, de fato, está conectada a todos os desafios que nós vamos enfrentar como sociedade e ela tem o potencial de trazer esses benefícios, né? Ela é transversal, a criança não pode ser compartimentada pela saúde, pela educação, pela assistência social, pela economia, ela é um sujeito de direito, ela precisa desse olhar integral. E ela normalmente não tem voz, então ela precisa, né, sobretudo, que a gente venha aqui gritar por ela e garantir que esses direitos sejam assegurados. Ela tem impacto em todas as políticas públicas e, na verdade, a gente já tem as evidências, né? O Mendonça comentou isso lá no início, a gente tem muitas evidências, eu acho que das políticas públicas a primeira infância é onde a gente encontra mais evidências científicas de que esse retorno para o investimento se dá de forma imediata, mas muito, muito também no longo prazo, mitigando aí investimentos maiores no campo da segurança pública, da saúde, da educação. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, que tem a ver justamente com o projeto que a gente lançou e está divulgando agora durante o processo eleitoral. Um pouco do cenário da primeira infância, eu já falei, são 20 milhões de crianças, das quais, e aí eu traduzo também um pouco do aspecto da vulnerabilidade, né, da pobreza, da extrema pobreza, nas quais 1/3 dessas crianças está em situação de pobreza ou extrema pobreza, gente. Então, a gente tem que ter uma atenção muito importante para essa desigualdade que a gente vive no nosso Brasil, que pode ser ainda maior em alguns estados, chegar a um percentual de 50%, ou seja, o que faz que seja ainda mais urgente a gente fazer com que essas políticas públicas que trazem, né, a qualidade para a primeira infância possam ser acessíveis para as crianças em vulnerabilidade social, porque, infelizmente, a não qualidade ou a não política pública ou não atendimento na educação e no campo da assistência, da saúde, para essas crianças só aumenta esse nosso gap, só distancia essa nossa possibilidade de alcançar equidade para todas as nossas crianças e para toda a nossa sociedade. Trazendo um pouco dos dados, né, para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, na pré-escola e na creche, que já foram temas abordados aqui, a gente tem hoje, né, 34% das crianças na creche e a gente tem 93% na pré-escola, né? E só para lembrar que a etapa de creche não é uma etapa obrigatória, no entanto, o PNE fala de a meta de 50% até 2024, mas na pré-escola essa é uma fase obrigatória, ou seja, a gente tem que universalizá-la e por mais que 93% pareça um bom indicador, a meta do PNE é 100%, a gente já está atrasado, e essa não é uma universalização, né? Estatisticamente também isso não pode ser considerado como uma universalização, a gente tem que ir atrás, porque quando a gente qualifica esse dado, a gente vai perceber que a desigualdade é muito grande nesses 7% que faltam, são justamente os mais vulneráveis e aqueles que mais precisam, que estão fora da escola. E aí, já qualificando um pouco o primeiro item, né, que é a primeira etapa da educação infantil, que é a etapa da creche, quando a gente olha para esses 34%, e a gente também olha para a população mais pobre, ela atinge somente um percentual de 26%, ao passo que a população mais rica está nos 55%, sendo que 59% das creches são públicas, né? Então, o que não justificaria esse dado, ou seja, a gente, de fato, precisa ter uma atenção para aumentar esse indicador justamente para os mais vulneráveis. Na etapa da pré-escola, a gente percebe também essa diferença aí, então, do ponto de vista de desigualdade, que eu acho que, para mim, né, se eu tivesse que traduzir aí o que a primeira infância endereça, que é mais importante para toda a nossa sociedade, é justamente a desigualdade. Ela luta contra as desigualdades de forma efetiva, ela traz um país e um Brasil mais equânime, que é o que todos nós queremos.